boa tarde, queridos irmãos, muito boa tarde. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, 28 de fevereiro, quarta-feira, já estamos no meio da semana, juntos, firmes aqui, buscando a presença do Senhor, buscando a voz de Deus através da sua palavra. E eu fico muito feliz que você esteja aí acompanhando nesta tarde. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Glória a Deus, que tremendo estarmos aqui nessa tarde. Eu espero que você já esteja aí com a sua Bíblia, com o seu caderno, né? Aproveitando aí o momento de almoço, se você está fazendo aí nesse horário das 13 horas. Se você está podendo fazer isso, né? Ou então o horário que você está vendo, não importa. Pode ser que você esteja vendo pela manhã, o de ontem, ou o de hoje você esteja vendo mais tarde, não há problema. O que importa é que você esteja aí tendo esse tempo com Deus. Ontem, apenas fazendo essa observação, eu mandei um vídeo, né, sobre o evento que eu participei de evangelismo aqui, e muitas pessoas me escreveram, né? E eu fiquei muito feliz com isso e eu espero que tenha sido bênção na sua vida, como foi na minha. Claro que você apenas estava vendo um pouco pelo vídeo, mas eu quis de alguma forma poder abençoar você. Se você ainda não viu, veja a ministração de ontem, tá ok? Tá aí tá aí na página aí da igreja, né? Tá no grupo da igreja. Então você acesse, veja. É um pouquinho mais comprido, mas vale a pena ver. Foi muito legal. Glória a Deus. Hoje eu quero ler um texto que está no livro de Gálatas, né? Vamos continuar com o livro de Gálatas. E eu quero ler esse Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ver do versículos 19 e 20. Gálatas, capítulo 4, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Glória a Deus. Esse final aqui, esses dois versículos do capítulo 4, se você ver o contexto do que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, a igreja que está na Galácia, na verdade eu comecei lendo esse verso e realmente demonstra um carinho, um amor que o apóstolo Paulo tem por os seus discípulos, pela igreja, porque ele está ministrando, né? E quando ele chama de meus filhinhos, ele não está sendo aí falso, né? Ele não está falando apenas de uma forma assim irônica, não. Ele está falando com carinho, meus filhinhos, meus queridos, meus amados. Por quê? Porque ele está vindo de uma sequência aí, irmãos, se você for ver, que na verdade ele está falando duro, está chamando a atenção novamente agora aqui na igreja da Galácia. Por quê? Porque ele estava vendo o que estava acontecendo, como a igreja estava se portando, e ele começa já, se você quiser dar uma acompanhada aí, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Ele está aqui impressionado, tanto que no final desse versículo que nós lemos no capítulo 4, ele fala assim, eu gostaria de sair para poder mudar a minha voz. Ou seja, ele estava dando realmente uma bronca, ele estava chamando atenção. E o que mais me mostra aqui, nesta fala, né, dele, mostra como um líder, que é um dos versículos que mais assim me conquistou, né, quando veio realmente essa voz de Deus e nos colocando essa responsabilidade sobre vidas. Paulo, ele sabia dessa responsabilidade. E essa responsabilidade tem que nascer no coração de um ministro, daquele que onde Deus vai colocar alguém no seu caminho, na sua vida,
onde você vai ministrá-lo para poder levá-lo até a estatura de varão perfeito, até a condição de ser útil para o ministério, até ele alcançar a restauração da imagem. Ou seja, esse trabalho, Paulo diz aqui assim, eu sofro dores de parto, né? Nós homens não vamos nunca poder mensurar que tamanho de dor é essa, né? Mas por isso que ele faz essa comparação, porque ele como homem jamais poderia sentir essa dor, mas é uma dor muito difícil no espírito, né? Por quê? Porque ele sofria lutando para que Cristo seja formado, fosse formado neles. Essa deve ser a postura de um líder, lutar até que Cristo seja formado, né? E isso nasceu no meu coração, esse tem sido o meu trabalho, na vida de cada um de vocês, né? Lutando, ministrando. Eu não precisaria estar fazendo nada disso, né? Mas aquilo que Deus colocou no meu coração e me chamou a fazer, eu e minha esposa, né? É realmente trabalhar e lutar para que Cristo seja formado dentro de vocês. E por isso que muitas vezes nós somos duros e nós muitas vezes damos aqueles puxões de orelha. Por quê? Porque só existe uma coisa que pode te separar do amor de Deus. É a tua, ou o homem, né? Vou colocar num geral. Só existe uma coisa que pode afastar o homem do amor de Deus, é a sua insensatez, né? A sua insensatez. Então, ele fala isso porque eles estavam sendo insensatos, né? Como nós lemos aqui no capítulo 3, ele começa dizendo, ó insensatos Gálatas, né? Por quê? Porque somente a insensatez pode nos afastar de Deus. Somente a insensatez é que nos leva a ouvir a palavra de Deus e não obedecermos. Isso é tremendo, irmãos. Isso é muito sério, né? Por quê? Porque quando você encontra ali o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, né? Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Olha o que diz. Porque estou certo, você conhece esse versículo, diz assim, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. A única coisa que pode nos separar somos nós mesmos, a nossa própria insensatez, né? Por isso que Paulo chama aqui os Gálatas de insensatos. Por quê? Porque eles estavam sendo, no versículo 3, no capítulo 3 que nós vemos, ele fala, quem vos fascinou, ou seja, quem que está enganando vocês? Quem está enganando vocês e levando vocês a não obedecerem à verdade? Satanás, irmãos, a arma principal que ele usa é o engano. É o engano, né? E este engano nos leva a uma insensatez, a nós ouvirmos o que é o homem insensato, né? Jesus fala sobre o homem insensato lá em Mateus capítulo 7, vamos ver? Mateus capítulo 7, versículos 24 a 26. Primeiro ele fala do homem prudente, depois ele fala do homem insensato. Vamos ver. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora veja o versículo 26. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E versículo 27, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A insensatez, irmãos, é isso que nos leva a ouvirmos a palavra de Deus e não cumpri-la, né? E Paulo estava falando, quem é que está aí manipulando vocês, quem é que está aí enganando vocês, né? Fazendo exatamente isso, voltando lá no livro de Gálatas, que ele disse, quem é que está fascinando vocês, né? Então, era um alerta, alguma coisa está tirando você do foco, alguma coisa, meu irmão, Deus está te falando isso, alguma coisa está te tirando do foco.
Alguma coisa está te tirando da vontade de Deus, Satanás está te fascinando com alguma coisa. Não permita isso, irmãos. Não permita isso, meu querido irmão. Não permita isso. Esse é o meu trabalho. Eu vou aqui continuar lutando até que Cristo seja formado dentro de você. Amém? Que Deus te abençoe. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero que você medite aí. Quero que você medite na palavra do Senhor. Continue lendo aí o capítulo 4, né? Veja o capítulo 3 também de Gálatas e você vai ver como Deus vai falar ao seu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um restante de dia na presença do Senhor e o Senhor possa falar ao seu coração. Amanhã nos vemos às 13 horas. Fique na paz do Senhor.